Amigos, está vendo um campeonato de cancelamento e um campeonato de indignação. Você pode se indignar, por exemplo, com o Gilberto Gil sendo abordado lá por pessoas, por bolsonaristas no Catar. Sim. Porém, você não pode se indignar com o Kim sendo agredido, com o Arthur Scara, membro do MBL aqui de São Paulo, sendo agredido, tomando soco ao tentar participar de um debate. Não. Aí fascista tá sendo justiçado. Entendeu? Você tem que gostar da seleção, mas apenas, única e exclusivamente, se for com o Richarlison, que é o jogador aprovado pela imprensa, é o jogador que não fez o L, mas dizem que ele votou no Lula, então pode. Porém, você está proibido de gostar do Neymar. Vamos lá, vamos entender nesse vídeo como a esquerda vem avançando no seu processo seletivo de causas, como o bolsonarismo perde força nesse jogo e como cancelar se tornou esporte nacional. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, vamos lá. Estamos com as pré-inscrições abertas da Academia MBL. Você vai falar, mas como assim? Deixa eu entender. Pré-inscrição não é em março a academia? Sim, a academia começa em março. Só que a gente está reservando as vagas agora para vocês, para você manter o preço desse ano, sem reajuste, e segurar a vaga. Porque muita gente está interessada agora no fim do ano em política. E as pessoas estão querendo ir. Então eu falei, então, reserve a sua vaguinha. Você vai pagar 1/3 do valor agora e o restante você paga só lá em março. É uma reserva da vaga, tá? Vamos lá, se inscreve aqui, aguardo vocês. Pois bem, meus amigos, vamos lá. As coisas estão muito estranhas, né? E quanto mais eu olho para essa esquerda, a gente sabe que agora chegou ao poder por culpa do Bolsonaro, que foi um péssimo presidente, a gente começa a olhar todos os defeitos dela e a gente entende porque a gente sempre odiou a esquerda, tá? Olha só, é impressionante a incrível capacidade divisiva que esses seres têm na nossa sociedade. E dividir para eles a obrigação, o dividir a sociedade e o gerar cisânia, o gerar briga, gerar dor, gerar conflito, ou, como eles gostam de falar, acirrar as contradições, é a base da ação deles, de tal modo que é impossível você ter paz num país. E isso precede a origem dessa direita, seja nossa, seja do bolsonarismo, que vem muito mais como reação a esse processo. Tá? A tentativa de destruir o tecido social para gerar um clima de conflito de todos contra todos, é a base, é a perspectiva da ação desses caras. Então, não há muito o que dizer, mas assim, é impressionante que basta eles terem vencido, o bolsonarismo ter recuado, eu vou comentar um pouco sobre o recuado do bolsonarismo, eles começam a levar à frente isso e não tem nenhum escrúpulo. Eu vou dar um exemplo. O que eles estão fazendo agora na seleção brasileira? O caso do Richarlison, do Neymar, eu comecei a reparar. O Richarlison é um cara que tem uma boa assessoria de imprensa. É um cara que eventualmente votou no Lula, mas eu não vi ele declarando voto, mas eventualmente, pode ser, ele votou no Lula. Tô dando aí que ele votou. Ele é amigo do Neymar, é um grande jogador, por enquanto fez um bom jogo, esse vídeo tá saindo depois do segundo jogo, eu não sei ainda qual foi o resultado, espero que ele tenha ido bem. Mas ele foi, vamos dizer, adotado. Ele foi adotado porque ele é um jogador que representa a visão de mundo e a perspectiva de mundo da imprensa. Já o Neymar, que votou no Bolsonaro, ele precisa ser ostracizado. Então reparem, quando teve o jogo, cara, o Gregório do Vivier, assim, imprensa e artistas todos execrando o Neymar durante o jogo. O Neymar se machucou, essa turma comemorou. E essa turma ficou comemorando durante todo o processo. E enquanto eles comemoraram, a imprensa começou a Richarlison. Aí é o pombo, a Globo bota uma propaganda ridícula daquele cara que não tem graça nenhuma. Qual é o nome daquele humorista mesmo? Aquele Adnet, sem graça nenhuma. Ele começa a fazer, eu vou ter que imitar o pombo porque tem uma ordem aqui da direção que eu tenho que fazer isso. O que é isso que esses caras têm que fazer? Então, eles tentam criar um clima que obviamente vai em algum momento se refletir no vestiário, um clima de divisão. Tipo assim, pra gostar do Brasil, pra gostar do Brasil do Richarlison. Então é Globo, aí vem o Marcos Uchoa, posta esse negócio completamente fake, tá? Como se fosse o seguinte, o Neymar como um mau líder não comemorando o gol do colega dele, enquanto o Messi comemora. O que é mentira. O Richarlison vem a público defender o Neymar várias vezes. Só que assim, os caras estão no meio de uma Copa do Mundo, que é um evento esportivo sensacional, fundamental dentro da própria identidade brasileira. E aí os caras ficam tentando dividir a porcaria do time. Eles não estão nem ligando se isso vai interferir dentro do jogo. Eles não estão nem ligando pros próprios sentimentos do Neymar. Estão nem ligando. O Neymar é o principal jogador brasileiro, não é o Richarlison. Com todo respeito ao Richarlison, é o Neymar o principal jogador do Brasil. E os caras não querem saber, eles querem destruir o cara.
é uma coisa suicida. Porque para a esquerda, impor a tese e a visão de mundo deles, eles que são autoritários por natureza, é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, não importa que o Brasil perca a Copa. Se o Richarlison for reconhecido como principal jogador, tá tudo bem. É mais ou menos a vibe que esses caras têm com o Sócrates. Foi um grande jogador. Mas, assim, a pilha que os caras botam no Sócrates, só porque ele era um cara muito de esquerda, só porque era um cara esquerdaça pra caramba, nossa, parece que o Sócrates era o grande craque do Brasil nos anos 80. E não era. Com todo respeito, o Zico era melhor, o Falcão era melhor, o Júnior era melhor, os jogadores mais consistentes. Então, sabe, um exagero com os caras, mas simplesmente porque ele ideologicamente representava o que esses caras queriam. Continuando, outro caso. Houve agora o Gilberto Gil, ele foi lá pra Copa no Catar, e ele foi abordado por um bolsonarista com celular. Ficou lá falando de Lei Rouanet, uma coisa meio cansativa. A imprensa desaba. Oh, meu Deus! Olha só, eu acho deselegante abordar um senhor de idade. Acho muito deselegante. O senhor de idade, ele tem 80 anos, né? É uma pessoa que não tem muito como se defender. Eu acho que passa do ponto. Agora, vamos lá. Por que essa pessoa não falou nada quando aconteceu isso com o Kim? Mas a gente simplesmente não pode deixar pessoas como Kim Kataguiri entrar na nossa universidade, expressar opinião, porque pessoas que pensam como Kim Kataguiri vão se sentir confortáveis e representados para falar o que pensam a respeito de diversos temas. Podem passar, eles não podem se sentir confortáveis de estar aqui dentro dessa universidade. Eles têm que saber que aqui é puro ódio. Com eles tem que ser ódio, tem que ser na língua deles, tem que ser o ódio, porque ou é isso, ou é o desmanche de tudo que a gente luta para manter. O que você tá vendo aí é agressão. E você tá vendo aí o Kim, que foi numa universidade pública, sendo que ele tava indo debater com uma esquerdista e numa universidade que ele mandou emendas pra lá. Ele sempre mandou emenda pra lá, ele sempre se preocupou com aquela universidade. Aqueles alunos burros, profundamente idiotizados, né, com um QI de ameba. Então lá, ele é nazista, ele é fascista. Né? Ficam lá berrando, não teve debate nenhum. O Kim ficou insistindo lá pra ter debate, mas não teve debate nenhum. Final do jogo, termina que não aconteceu nada. Ninguém ficou revoltado na imprensa, ninguém falou que a democracia estava sendo atacada, que estamos vendo o prenúncio da chegada do autoritário. Não teve nada. Entendeu? A esquerda achou legal o que fizeram com o Kim, porque o Kim é um fascista e fascistas não podem ocupar nenhum tipo de espaço. E todo fascista é aquele que discorda de mim. Então, dane-se, né? Porém, com o que aconteceu com o Gilberto Gil, provocou uma reação do Randolph e seus pulinhos, né? Outro cara com um intelecto muito limitado. E aí o Randolph vai e faz um projeto de lei chamado Projeto de Lei do Assédio Ideológico, em que basicamente se você aborda, e é completamente vago, o projeto é mal redigido, se aborda discordando de alguém, ou você abordar de forma crítica uma pessoa dentro de um assunto político, ideológico, isso é crime agora. Né? Isso é complicado, porque isso pode incorrer assim, um professor, se ele repreende um aluno por não pensar como ele, isso que os professores de escola pública, mas privada também fazem, especialmente professores de humanas, o aluno pode falar que ele está recebendo um assédio ideológico. Qualquer pessoa que for abordada de forma agressiva por outrem, com temas políticos, vai falar que isso é um assédio ideológico? Reparem que agora a coisa começa a ficar complicada. Eles fizeram isso para ter um like, para ter um view, o Felipe Neto começa a divulgar, só que o projeto de lei é absolutamente inócuo e tem, vamos dizer assim, contornos autoritários que vão afetar desde igrejas evangélicas, por exemplo, até escolas, da esquerda à direita. Obviamente que isso é um atentado à liberdade de expressão, mas esse atentado só existe porque a esquerda, como no caso do Richarlison com o Neymar, tá agora soltinha. E é isso que tá rolando, a esquerda tá soltinha, a esquerda ela tá se achando, como teve uma vitória política com o Lula, eles estão botando as garras de fora. E as garras são as garras sempre autoritárias, de um grupo político que é sempre autoritário, cuja perspectiva é sempre de calar o adversário, e agora eles estão se sentindo soltos para isso. O bolsonarismo, e a gente precisa reparar e entrar nesse assunto, ele
como se teve uma perspectiva muito apocalíptica das coisas, né? Tipo assim, a gente tava indo pra um Ragnarok. A luta do Bolsonaro contra o Lula era a luta pela existência do universo, né? A luta mortal entre titãs, e o Bolsonaro perdeu. Isso teve algumas implicações. O Bolsonaro, ele era o escolhido de Deus, né? Era uma luta de Deus contra o diabo. Portanto, se Deus teve o seu escolhido derrotado, Deus também perdeu. Mas Deus não pode perder. Deus é onipotente, então como é que fica? Então muita gente ali na religião bolsonarista tá tendo um tilt. Então é óbvio que tem que rolar alguma providência divina, porque simplesmente Deus e seu enviado não poderiam perder pro capeta. E aí essa galera só está na frente do quartel e eles só estão aguardando um golpe. Não há mais nada. É como se eles tivessem pulado todas as etapas de um processo político e terem ficado só, vamos dizer, na opção final. Tá? Na última opção, que é dê um golpe, Forças Armadas, atire contra meus adversários. E aí, você obviamente fica isolado. O líder deles, que é o Bolsonaro, nunca foi líder de nada, já fez muitos vídeos disso, né? É um homem fraco. Como diz o próprio Carluxo aqui, ele não dorme, passa noites em claro, ou seja, é um homem perturbado, né? Um homem que se apegou ao poder, mas que não tá ligando pra causa alguma. Tá tendo agora uma fragmentação. A gente viu agora Kim Paim brigando com o Paulo Figueiredo. Essa massa bolsonarista de influenciadores já estão vendo que a vida vai continuar, que eles vão perder o emprego se continuarem pedindo golpe, então todo mundo tá tendo que se ajustar aqui. Então tá um ajustado aqui, ajustado ali, e aí o bloco bolsonarista vem perdendo força em velocidades de acelerada. Então o que esses casos todos que aconteceram nos últimos dias nos trazem, amigos, é o seguinte: estamos vivendo agora os tempos em que a esquerda tem o mando de campo, tá? A esquerda é o time que tá jogando melhor. E até que a direita se reorganize para fazer coisas de forma prática e não de forma ridícula para engrupir, enganar senhores de idade a ficar marchando no meio da rua, rezando pra pneu, a esquerda vai levar vantagem. Isso vai ter consequência em todos os campos da vida, seja nos campos de futebol, seja no campo da política. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.